E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Bom, vamos dar sequência então à disciplina de Filosofia da Lógica, aqui na aula 2. Na aula anterior, como a gente viu, foi uma apresentação bem geral, até meio comprida, discutindo as distinções, as diferenças entre os sistemas que são chamados de lógica clássica para os sistemas chamados de lógicas não clássicas. Vocês viram que, no final da conta, o problema de discutir, por exemplo, definir o que é lógica é um problema filosófico, é um problema de filosofia da lógica, e, posteriormente, até eu classificar o que é uma lógica clássica de lógicas não clássicas também vão trazer problemas interessantes. Bom, eu recomendo, agora, se você tiver um pouco mais de interesse, acho que valeria muito a pena, se vocês pudessem assistir também, se tiver interesse, o vídeo chamado Lógicas Clássicas e Não Clássicas e Suas Negações, na qual apresentei no evento ENFA. Tem no YouTube, vocês procuraram ENFA Kerian, pelo meu nome, vocês irão encontrar esse vídeo. É um vídeo de 1 hora, na qual eu vou discutir um pouco mais pormenor, especificamente a lógica clássica, a lógica paraconsistente, a lógica paracompleta, e um sistema que eu desenvolvi no meu doutorado, na minha tese de doutorado, chamado sistemas KG. Eu vou me remeter a esses sistemas agora. Também vou falar um pouco agora sobre lógica paraconsistente e lógica paracompleta, novamente, lembrando que a gente viu no final da aula passada. E vou falar um pouco também dos sistemas KG, isso porque, na aula de hoje, nós vamos discutir as chamadas reduções ao absurdo e negações. Vocês viram, na aula passada, algumas formas de redução ao absurdo, que é, se alfa implica beta e alfa implica negação de beta, então a gente nega alfa. Ou seja, se alfa, uma proposição alfa, como, sei lá, está chovendo, se essa proposição implica num absurdo, implica numa contradição, então a gente nega a afirmação anterior. A gente nega a primeira afirmação, ou seja, está chovendo. Por exemplo, deixa eu pensar um caso. Todo triângulo tem 4 lados. A afirmação todo triângulo tem 4 lados, ela, por definição, a gente tem a definição de triângulo como uma entidade matemática com 3 lados. Se a gente tem isso como definição e a gente fala que existe, por exemplo, um triângulo com 4 lados, a gente vai obter que existe tem um objeto que tem 4 lados e é um triângulo, e ao mesmo tempo, por ser triângulo, ele tem que ter 3 lados. Então ele teria que ter 4 e 3 lados ao mesmo tempo, o que é uma contradição. Todo objeto tem 4 lados, não tem 3 lados ao mesmo tempo. E se tem 3 lados, ele não pode ter 4 lados. E 3 e apenas 3, e 4 apenas 4. Pense então que essa estrutura argumentativa, essa ideia, essa noção chamada de redução ao absurdo, ela permeia tudo que a gente conhece de matemática, isso pelo menos até o século XX, mais ou menos, que daí você vai ter as lógicas intuicionistas que mudam um pouco esse pensamento, mas de modo geral, a noção de redução ao absurdo sempre permaneceu. A ideia de que se você postula alguma coisa, se você afirma alguma coisa e essa coisa leva a uma contradição, então você pode negar. Você pode negar isso. A gente garante que a negação é verdadeira. A negação daquilo que a gente assumiu. Do mesmo modo, na matemática, que foi muito comum ao longo de toda a história, era, se eu quero provar a existência de alguma coisa, eu suponho que essa coisa não existe. Se eu chego a uma contradição, supondo que ela não existe, por exemplo, então eu teria uma prova de que para a existência daquela coisa. Ou seja, eu começo supondo a negação de algo, mostro que isso aí leva a uma contradição, então eu tiro a negação daquilo, falo que o negócio existe. Ou seja, não P. Se não P implica, sei lá, se não P implica B e não P implica não B, então que é verdadeiro. Certo? Isso são noções chamadas de redução ao absurdo. Aqui nessa apresentação eu vou discutir o que são reduções ao absurdo, mas com mais pormenor, mostrar versões minimais e mostrando como que a redução ao absurdo, de algum modo, ela é importante para caracterizar o que a gente chama de negação no sistema de lógica. Na lógica clássica, como a gente viu ali atrás, a lógica proposicional clássica, qual lógica clássica? Bom, a gente encontra nos principais livros, tudo bem? A gente tem o que é chamado de negação clássica, que é esse símbolozinho aqui, ó, que eu vou colocar. Ó. Esse símbolo aqui eu vou me remeter como sendo a negação clássica. Então, toda vez que vocês verem um nãozinho com C embaixo, é a negação clássica que a gente tem no sistema da lógica clássica, certo? Essa negação a gente vê nas lógicas proposicionais clássicas, LPC. A gente pode encontrar isso nos principais livros de lógica, a gente vai encontrar lá. E 2 coisas muito importantes que a negação clássica preserva é o princípio da não contradição, ou seja, não é o caso que alfa e negação clássica de alfa, princípio da não contradição, e o princípio do terceiro excluído, que é alfa ou não clássico alfa. Se vocês viram minha aula passada, vocês vão lembrar disso aqui, que eu falei lá. Essas duas propriedades são consideradas como
teses essenciais da lógica clássica. A negação clássica ela tem, então, uma característica interessante com relação à sua semântica, é que ela funciona como um operador de contradição. O que isso quer dizer? Repare aqui, a negação clássica, alfa é verdadeiro se e somente se, repare que é bicondicional, a negação clássica de alfa é falsa. Ou seja, se eu falo, por exemplo, que alfa é a afirmação está chovendo, e eu falo que está chovendo é verdadeiro, isso só é verdadeiro apenas na condição em que a afirmação não está chovendo é falsa. Ou, de outro modo, se eu falo não está chovendo agora, se a gente for ali fora não está chovendo, certo? E se eu assumo que isso é verdadeiro, quando que eu estaria mentindo? Apenas na condição a qual está chovendo. Ou seja, a afirmação está chovendo seria verdadeira, torna a afirmação não está chovendo falsa e vice-versa. Então, uma fórmula e sua negação não podem ter o mesmo valor de verdade, seja designado ou não designado, seja verdadeiro ou falso, simultaneamente. Mas que negação que é essa que eu estou falando aqui? A negação da lógica clássica. Certo? A negação clássica funciona como um operador de contradição. As fórmulas nunca podem tomar o mesmo valor de verdade ao mesmo tempo. Ou seja, se alfa é verdadeiro, sua negação tem que ser falsa. Se alfa é falso, então sua negação tem que ser verdadeira e vice-versa. Nunca ambas, a fórmula e a sua negação, pode ter valores idênticos numa mesma circunstância. Tá, mas a gente viu na aula passada também o que a gente chamou de negação paraconsistente. Lembra que eu fiz aqui a negaçãozinha P? Que toda vez que eu utilizar essa negação P, eu estou me referindo à negação da lógica paraconsistente. A gente viu isso na hierarquia dos cálculos paraconsistentes, lá no CN. Especificamente, a gente vai trabalhar com o sistema C1, que a gente apresentou na aula passada. E como, se você está lembrado, naquela aula, a gente viu que a lógica paraconsistente restringe o que é chamado de princípio da não contradição. Ou seja, a afirmação não paraconsistente alfa, não é paraconsistente que alfa e não paraconsistente alfa, ou seja, não alfa e não alfa, não é o caso que alfa e não alfa, essa afirmação tem que ser restrita. Isso aqui só vale para as fórmulas que são chamadas de bem comportada. Se uma fórmula é bem comportada, então isso aqui vale. Se não é bem comportada, ela é chamada de mal comportada, então o princípio da não contradição não vale. Se o princípio da contradição não vale, o que isso acontece? O que permite? Permite ter contradições no meu sistema. Na lógica paraconsistente, contradições podem ser tomadas como verdadeiras. Que contradições? Contradições de uma... O que seria contradições na lógica paraconsistente? A fórmula e a sua negação. Que negação? Uma negação paraconsistente. Ou seja, pode ter casos em que isso aqui é verdadeiro. Alfa e a negação paraconsistente de alfa. Isso aqui é verdadeiro, por exemplo. O que significa isso aqui? Vocês lembram como que funciona a conjunção? Uma conjunção é verdadeira quando as suas proposições internas são verdadeiras. Ou seja, pode ter condições em que tanto isso aqui toma 1 como isso aqui toma 1. Ou seja, alfa toma 1 e a negação paraconsistente de alfa toma 1. Aqui, embaixo, então, mostro que o operador de negação da lógica paraconsistente funcionaria, então, como um operador de subcontrariedade. O que isso significa? Pode ser o caso... Pode ser o caso em que a valoração de alfa seja igual à valoração de não alfa, não paraconsistente alfa, que seja igual a 1. Isso pode acontecer. Por quê? Por causa que a gente define a negação, o valor de verdade a gente introduz o valor de verdade da negação paraconsistente do seguinte modo aqui, ó. Se a fórmula alfa toma valor 0, é falso, implica que a negação paraconsistente de alfa toma 1. Se você fizer os cálculos, que daí precisa de um pouquinho mais de detalhes para mostrar, você vai ver então que é sempre permitido, é permitido casos em que a fórmula e a sua negação paraconsistente sejam verdadeiras. Se a alfa for uma fórmula mal comportada. Se não valer princípio da não contradição para ela. Se não vale, se a fórmula é mal comportada, então isso aqui pode acontecer. Que a fórmula e a sua negação paraconsistente sejam verdadeiras. Mas nunca pode acontecer que as duas sejam falsas. Certo? Nunca pode acontecer que as duas sejam falsas. Tira isso aqui. Pronto. Tá, uma fórmula e sua negação pode ter valor designado, ser verdadeira simultaneamente, mas não podem ter valor não designado, serem falsos simultaneamente. Certo? Então, na lógica paraconsistente, usando a negação paraconsistente, contradições são permitidas, ou seja, uma fórmula e sua negação paraconsistente podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Para isso, a gente teve que restringir o princípio da não contradição. Na lógica paracompleta, que a gente usou esse não com quezinho aqui, que negação paracompleta é essa que a gente está falando? Bom, a gente está falando da negação paracompleta que a gente vê na hierarquia de cálculos paracompletos PN, particularmente no sistema P1 que a gente viu na aula passada. E que eu falo também detalhadamente naquele vídeo anterior, que eu falei que tem no YouTube.
Ele é apresentado, por exemplo, em Lopalit da Costa, e o que ele tem de diferente? Ele restringe o princípio do terceiro excluído, ou seja, a afirmação alfa ou não para completo alfa, ela não vale como um teorema em P1. Isso aqui não se segue como teorema. Isso aqui só vale para as fórmulas que são chamadas de bem comportadas, no sentido para completo, que é uma bolinha fechada, lembra? Se a fórmula é bolinha fechada, é bem comportada, aí vale o terceiro excluído. Caso contrário, não vale para todas as fórmulas, não é um axioma, não se obtém como teorema que uma fórmula ou a sua negação tem que ser verdadeiras. O que isso implica? A gente fazer essa restrição no terceiro excluído, tal como a gente viu nos axiomas da lógica paracompleta lá atrás. Que a negação paracompleta, a sua semântica, funciona como um operador de contrariedade. Ou seja, a fórmula e a sua negação paracompleta podem ser ambas falsas ao mesmo tempo. Mas elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Isso porque ela é definida do seguinte modo, ela é introduzida a valoração da negação do seguinte modo: se uma fórmula é verdadeira, então a sua negação paracompleta tem que ser falsa. Repare que não tem uma bicondicional aqui, tal como não tem uma bicondicional no caso da negação paraconsistente, mas tem uma bicondicional no caso da negação clássica. Por quê? Porque a negação clássica satisfaz tanto a não contradição quanto o terceiro excluído. Na negação paraconsistente, satisfaz o terceiro excluído, mas não a não contradição. O princípio da não contradição na lógica paraconsistente não funciona, porque tem contradições. Mas o terceiro excluído é um teorema, vale. Na lógica paracompleta é o contrário. Vale o princípio da não contradição. O que não vale é o princípio do terceiro excluído. Uma fórmula e a sua negação podem ter valor não designado simultaneamente, ou seja, podem ser falsas ao mesmo tempo, mas não podem ter valor designado simultaneamente, ou seja, podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Certo? Lógica proposicional clássica. Vamos discutir um pouquinho que lógica proposicional clássica a gente está falando, então. Bom, aqui eu apresentei os axiomas chamados axiomas de Mendelssohn. Primeiro tem como postulado o modus ponens. Eu defino a linguagem aqui de modo indutivo, porque uma fórmula vai ser uma variável proposicional ou a negação de uma fórmula ou uma fórmula implicando outra. Porque eu introduzi apenas a negação e a condicional como conectivos primitivos. Lembra lá atrás, né? Que a gente falou dos conectivos primitivos definidos. Depois eu consigo definir, por exemplo, a conjunção ou a disjunção utilizando as noções de negação clássica e implicação. Tem apenas, então, o modus ponens como regras de inferência. Eu tenho um axioma alfa implica beta implica alfa. Alfa implica beta e alfa implica beta implica gama. Então, alfa implica gama. E aqui o axioma que é mais importante para a gente nessa discussão, que é chamado redução ao absurdo clássica. Redução ao absurdo da lógica clássica. O que ele diz? Se a negação clássica de uma fórmula implica beta e a negação clássica de uma fórmula implica negação de beta, negação clássica de beta, então a gente pode, isso implica, né, a gente pode concluir que alfa é o caso. Supõe, por exemplo, que alguma coisa é falsa, no sentido clássico, falsidade da nossa lógica clássica. E isso implica que B. Mas isso também implica que não B, não beta no caso. Ou seja, o que a gente supôs como sendo falso tem que ser verdadeiro. Porque na lógica clássica vale o seguinte: negação clássica de alfa, se somente se é o caso que é alfa. A dupla negação clássica de alfa implica alfa, tal como alfa implica dupla negação clássica de alfa. Isso é um passo importante aqui. Está subentendido. No entanto, repare só. A negação clássica, como a gente falou, funciona como um operador de contradição. Então, estou querendo dizer, se vale um operador de contradição para uma fórmula alfa, e essa fórmula implica alfa, implica beta, e implica uma outra fórmula com um operador de contradição, implica as duas coisas, então você pode eliminar, você elimina o operador de contradição de alfa. Na lógica proposicional clássica, a gente falou o que vale. Vale o princípio do terceiro excluído, ou seja, alfa, a negação clássica de alfa vale. Vale o princípio da não contradição, ou seja, não clássico que alfa e não clássico que alfa, ou seja, uma contradição como alfa e não alfa não vale, de acordo com a lógica clássica. O ex-falso vale. Lembra o que é o ex-falso? O princípio da explosão? De uma fórmula e sua negação clássica, qualquer fórmula beta se segue. Ou seja, se eu assumo, por exemplo, que todo triângulo tem 3 lados, e que existe um triângulo que não tem 3 lados, que tem um número diferente de 3 lados, isso implica que, sei lá, o Sol é rosa. Implica em qualquer coisa, qualquer absurdo que você pode considerar. Por exemplo, que existem gnomos. Outro princípio importante da lógica clássica são, como eu falei antes, as noções de dupla negação. Vale a chamada eliminação da dupla negação, ou seja, duplamente negou, afirmou, que é um princípio dos medievais, duplo negatio, afirmatio, coisa assim.
e a introdução da dupla negação. Se uma fórmula é verdadeira, então a sua dupla negação é verdadeira. Sua dupla negação clássica. Repare aqui, tá? Certo. E vale também essas duas formas de redução absurdo aqui. Existe a primeira redução absurdo, que a gente começa supondo a negação de alfa, negação clássica de alfa, implica beta, a negação clássica de alfa implica não beta, e assim a gente conclui alfa, sem negação. Esse é um tipo de uma redução absurdo. Essa redução absurda aqui é chamada de redução absurdo clássica. É conhecida como redução absurdo clássica. Essa outra redução absurdo não começa supondo a negação clássica de alfa. Ela começa supondo apenas alfa. E ela mostra, se alfa é o caso, implica que beta é o caso. E se alfa é o caso, implica que a negação clássica de beta é o caso. Então agora nós podemos introduzir a negação clássica em alfa. A gente pode introduzir a negação em alfa. Certo? Essa aqui é uma outra forma de redução absurdo que também vale na lógica clássica. Essa redução absurdo é chamada de redução absurdo intuicionista. Ela é uma redução absurda muito importante historicamente falando. Bom, vamos falar um pouquinho rapidamente dos cálculos proposicionais para consistente. Nós já vimos isso na aula passada. A primeira coisa que a gente faz, como a gente viu, bom, a gente tem como os conectivos primitivos a negação para consistente, a condicional, a conjunção e a disjunção. Esses quatro são conectivos primitivos do sistema. Qual que é o conectivo que a gente vai definir depois? A gente define depois a bicondicional, se a gente quiser. A gente define a bicondicional utilizando a noção de condicional e conjunção. Não é usual se fazer. A gente tem que definir agora um operador que é o operador do bom comportamento. Lembra? Isso na aula passada eu falei. O que é um operador de bom comportamento? Bom, na lógica para consistente, a nossa ideia é que o princípio da não contradição não vale. Ele não é um teorema para todas as formas. Porque a gente quer contradições do sistema. Então, o que a gente faz? A gente define o operador de bom comportamento. A gente está falando o quê? Para algumas fórmulas, as formas bem comportadas, o princípio da não contradição vale. Mas ela não significa que vale para todas as formas. Só vai valer para as bem comportadas. A gente pode chamar de fórmulas clássicas. Porque ali, no final das contas, as formas bem comportadas funcionam como se fosse a lógica clássica. Então, temos a definição de negação para consistente forte. O que isso significa? Eu estou falando que quando uma fórmula é clássica, quando ela é bem determinada, certo? E que a negação clássica permite, a negação para consistente permite, de modo geral, a casos como a negação a alfa e a negação para consistente de alfa, ou seja, permite casos de contradições. Isso se alfa for uma fórmula mal comportada. Contradições acontecem só no reino do mau comportamento, dentro da lógica para consistente. Quando as coisas são bem comportadas, quando as fórmulas são bem comportadas, vale o princípio da não contradição, funciona como se fosse a negação, funciona como se fosse a lógica clássica. Inclusive a negação para consistente, quando a fórmula é bem comportada, a negação para consistente dela é chamada de negação para consistente forte. Por quê? Porque a negação para consistente forte ela vai ter as mesmas propriedades que a negação clássica. Lembre, a negação clássica, dois princípios importantes da negação clássica. Vale o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Na lógica para consistente, a negação para consistente, por teorema, basicamente, ela só vai funcionar o princípio do terceiro excluído. O princípio da não contradição não vale para todas as formas. Mas, se valer o princípio da não contradição para uma certa forma, uma fórmula alfa, então a negação para consistente, nesse caso, funciona como a negação clássica. Por isso que a gente chama de negação para consistente forte. Porque ela tem mais força que a negação para consistente simples. Por quê? Porque vale o princípio da não contradição para essas formas. Novamente, aqui estão todos os axiomas que nós falamos sobre a lógica para consistente. Já viu isso na aula passada. A gente tem que notar principalmente aqui do C10 ao C13 e dar especial atenção para a redução absurdo para consistente. O que ela diz? Se a fórmula beta é bem comportada, ou seja, vale o princípio da não contradição para beta, então é o caso que não é o caso que beta e a negação para consistente de beta, isso aqui no C10, tá vendo? Que é o que está falando aqui no começo, ó. Negação para a fórmula beta é bem comportada. Isso é o caso, e alfa implica beta, e alfa implica negação para consistente de beta, então a gente introduz a negação para consistente de alfa. Por quê? Porque a gente está assumindo de antemão que não tem contradição em beta. Não pode ter contradição, a gente assumiu, ó, não tem contradição em beta. Mas uma fórmula alfa, qualquer, está dizendo que beta tem contradição. Mas se a gente já assumiu que não pode ter contradição, então a fórmula alfa tem que ser falsa. A gente tem que introduzir a negação para consistente em alfa. Bem? Isso é chamado de redução absurdo para consistente. Depois tem os outros axiomas que não são agora relevantes. Bom, sim são, que no caso
vale o princípio do terceiro excluído para a lógica paraconsistente e a eliminação da dupla negação para a lógica paraconsistente, né? Negação paraconsistente. O que vale, o que não vale, né? O que são coisas importantes da lógica paraconsistente? Sistema C1, por exemplo. Vale, como eu disse, terceiro excluído. O princípio da não contradição, ele não vale para todas as formas. Repara aqui, ó. Não obtém como teorema isso aqui, ó. Não vale para todas as formas. Exceto se a gente assumir como premissa, se a gente assumir anteriormente, que a fórmula é bem comportada. Se a fórmula é bem comportada, pela definição, então para ela vale o princípio da não contradição. Certo? Por isso que eu falei, quando a gente introduz a noção de bom comportamento, o reino das mal comportadas permitem ter não contradição, mas a parte onde tudo é bem comportado funciona como a lógica clássica. E na lógica clássica o princípio da não contradição vale. E o X falso? O X falso não vale de modo geral. Por quê? Porque o X falso é chamado de princípio da explosão, como a gente disse na aula passada. Significa que se a partir de uma contradição de alfa e a negação de alfa, eu consigo obter beta, qualquer beta. Ou seja, triângulo tem 3 lados, tem triângulo sem 3 lados, e disso eu posso concluir que macacos voam. Entendeu? Eu não quero que o meu sistema exploda. Por quê? Se eu tenho um caso do princípio da explosão e meu sistema tem contradição, significa que eu demonstro tudo. Meu sistema se torna trivial. Ele prova qualquer coisa. Eu não quero isso com o meu sistema de lógica. Isso funciona para a lógica clássica. A lógica clássica vale o princípio do X falso. Aqui não vale. O princípio da explosão é restrito. Por quê? Porque a gente quer ter contradições com a negação paraconsistente. Ele só vai valer, como a gente sabe, no caso em que a fórmula alfa aqui é bem comportada. Por quê? Porque a fórmula alfa sendo bem comportada, a gente está no reino da lógica clássica, e no reino da lógica clássica contradições não são permitidas. Então as fórmulas bem comportadas valem para elas o princípio da não contradição, consequentemente vale o princípio do X falso. E as duplas negações? Bom, como a gente viu, é um axioma a eliminação da dupla negação. Isso vale. E a eliminação da dupla negação não vale. Repara aqui que não é um teorema. Mas só é um teorema se a gente assumir novamente que a fórmula é bem comportada. Porque no reino das bem comportadas vale igual à lógica clássica. E a introdução da dupla negação é um princípio da lógica clássica. Bom, então agora a gente viu até então duas noções de redução ao absurdo, certo? Que é a redução ao absurdo que parte negando uma premissa, né? Negando uma fórmula, e dela você tem uma contradição, daí você elimina a negação. E a outra que você parte de uma fórmula sem negação, chega numa contradição e aí você introduz a negação. Primeiro caso aqui, ó. Não para constante alfa implica beta, não para constante alfa implica não para constante beta, disso obtenho alfa. Isso aqui é um teorema da lógica paraconsistente? Não é. A mesma coisa, isso aqui é redução absurdo clássica, né? Não vale. Mas a redução absurdo intuicionista vale? Alfa implica beta, alfa implica negação para constante de beta, logo introduz a negação para constante alfa. Vale? Também não vale. Só vai valer em quais circunstâncias? Quer dizer, calma, a circunstância é aqui que vai valer. Qual que é a outra circunstância que a gente pode ver? Bom, vamos assumir então que alfa é uma fórmula bem comportada. Ou seja, não pode ter contradição em alfa. Bom, a negação para constante de alfa implica beta, a negação para constante de alfa implica negação para constante de beta, a gente obtém alfa. Isso aqui é um teorema, supondo que alfa é bem comportado? Também não é um teorema. Ou seja, a gente não obtém essa forma de redução absurda. E agora, pela versão da redução absurda intuicionista. Alfa implica beta, alfa implica a negação para constante de beta, logo a negação para constante de alfa. Assumindo que alfa é uma fórmula bem comportada, vale a lógica clássica. Isso aqui eu obtenho no sistema paraconsistente como uma redução absurda válida? Não é uma redução absurda dentro do sistema paraconsistente. Só é uma redução absurda válida as formas que supõem que beta é uma fórmula bem comportada. Por quê? Porque redução absurdo, você supõe alguma coisa e mostra que ela leva a um absurdo. O que é o absurdo que ela está sendo reduzida, né? Redução ao absurdo. Qual é o absurdo? É uma fórmula e a sua negação. Isso é um absurdo. Absurdo é considerado como uma contradição. Mas se contradição são permitidas para aquelas formas, não tem absurdo nenhum, porque contradição são permitidas. O que a gente quer? A gente reduz ao absurdo por uma fórmula que não permite contradições. Ou seja, quando beta é bem comportado, não pode ter contradições, e alfa implica uma contradição em beta, como a gente assumiu que não pode ter contradição em beta, então alfa tem que ser falso. Por isso, ou a sua negação é verdadeira ou ela é verdadeira. Repara só, a negação para constante de alfa implica beta, a negação para constante de alfa implica a negação para constante de beta, a gente pode introduzir alfa, a gente pode eliminar a negação de alfa.
A mesma coisa com a redução absurda chamada intuicionista. Se uma fórmula beta é bem comportada e alfa implica beta e a alfa implica a negação para a constante beta, bom, a fórmula é bem comportada, então não pode ter contradição. E a alfa está implicando na contradição, tá vendo? A alfa está implicando em beta e não beta. Portanto, a gente pode introduzir a negação para a constante de alfa. Ah, mas a gente disse se a alfa tem que ser bem comportada ou não? Isso não interessa. O que a gente fala só é que beta tem que ser bem comportada. A questão é, se beta é bem comportada, qualquer coisa que implica uma contradição ali, a gente tira ou introduz a negação. Cálculo proposicional para completo. Bom, quais são os conectivos que nós assumimos aqui? Primeiro a gente vai introduzir o conectivo chamado de negação para completa, que é esse NQzinho aqui. A gente vai ter a aplicação, a conjunção e a disjunção, tal como a gente tem lá na lógica para consistente, a gente já viu isso antes. Qual é o operador de bom comportamento que a gente define? É o operador de bom comportamento para completo, que diz que uma fórmula, para a fórmula bem comportada, vale o princípio do terceiro excluído, ou seja, alfa ou a negação para completa de alfa. Isso se a fórmula for bem comportada. Lembre-se que, na lógica para consistente, contradições são permitidas, ou seja, uma fórmula e a sua negação podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Assim, você restringe a aplicação geral do princípio da não contradição. Pode ter contradições. Uma fórmula só não tem contradição quando ela é bem comportada. E lá, digamos, dentro da lógica para consistente, é como se a gente tivesse, tanto na lógica para consistente e na lógica para completa vai valer algo parecido, então. É como se na lógica para consistente a gente tivesse todas as fórmulas que são bem comportadas das fórmulas que não são bem comportadas. As fórmulas são bem comportadas, vale a lógica clássica. Igualzinho a lógica clássica aqui dentro. E as fórmulas que não são bem comportadas? Aí, na lógica para consistente, permite casos de contradição. E na lógica para completo, o que acontece? Mesma coisa. A gente tem fórmulas que são bem comportadas, mas agora no sentido para completo. Vale o princípio do terceiro excluído agora. Lá vai funcionar como se fosse lógica clássica. E para as fórmulas mal comportadas, vai permitir casos em que uma fórmula e a sua negação sejam ambas falsas ao mesmo tempo. Certo? A gente vai ser falso que ou uma fórmula ou a sua negação é verdadeira. Porque tanto a fórmula quanto a sua negação podem ser ambas falsas ao mesmo tempo. Então, repara, na lógica para consistente, o princípio da contradição é restrito, mas o princípio terceiro excluído vale. Na lógica para completa é o contrário. O princípio da não contradição vale. O que não vale é o princípio do terceiro excluído. E se uma fórmula satisfaz o terceiro excluído, a fórmula, ou seja, é uma fórmula bem comportada na lógica para completa, vale como se fosse a lógica clássica. Do mesmo modo, a gente vai então poder definir também o que é chamado de negação forte. Por quê? Se uma fórmula é bem comportada e eu tenho que ela é falsa, eu tenho a negação para completa dela e ela é bem comportada, como eu disse, no reino dos bem comportados, a lógica é clássica. Então aquela negação funciona como uma negação clássica. É uma negação forte. Por quê? Porque é uma negação que, além de satisfazer a negação para completa, além já de satisfazer, como toda negação para completa, o princípio da não contradição, satisfaz também para aquela fórmula o princípio do terceiro excluído, satisfazendo assim as características da negação clássica. Os axiomas são todos esses aqui, valendo ressaltar daqui, do P11 ao P15. Vamos para o mais simples primeiro. O que é um axioma aqui, que vale, é o princípio da eliminação, a eliminação da dupla negação, quer dizer, a introdução da dupla negação vale, esse princípio aqui, o P15. O princípio de explosão, porque lembra, o princípio da explosão está intimamente ligado com o princípio do princípio da explosão, falso, está intimamente ligado com o chamado princípio da não contradição. Por isso que ele não vale na lógica para consistente. Mas aqui a não contradição, olha aqui o P13, vale o princípio da não contradição para a lógica para completa. Se vale o princípio da não contradição para a lógica para completa, vai valer também, no caso, o princípio do ex-falso, o princípio da explosão. Ou seja, se tem contradição aqui dentro, explode o sistema. Tudo é provado, tudo é demonstrável. O que não acontece apenas, nesse caso, de a fórmula e a sua negação poderem ser falsas ao mesmo tempo. Isso é um caso interessante da lógica para completa. Tá, mas e a redução absurdo, o P11? Redução absurdo aqui vai começar supondo que a fórmula alfa tem que ser bem comportada. Lembra que na lógica para consistente começa supondo que beta é bem comportado? Por quê? Porque beta, sendo bem comportado, a ela vale o princípio da não contradição. O que acontece aqui? Se alfa é bem comportado, ou seja, se vale o princípio do terceiro excluído, e alfa implica beta, e alfa implica a negação para consistente de beta, para completa de beta, perdão, então nós podemos introduzir a negação para completa de alfa. Por que nesse caso, alfa tem que ser bem comportado e não beta? Porque beta
o mais importante para beta aqui é que contradição vale, princípio da não contradição vale para beta. E vale, porque vale como um princípio, é um axioma o princípio da não contradição. Olha o P13. Então, para todas as fórmulas, nenhuma pode ter contradição. E se eu mostro que alfa implica a contradição de beta, então alfa teria que ser falso. Ah, mas espera aí, e se alfa não é bem comportado? Bom, se alfa não é bem comportado, tanto a fórmula quanto a sua negação poderiam ser falsos ao mesmo tempo. Então eu não poderia concluir a negação de alfa. Eu preciso assumir que alfa é bem comportado para então conseguir concluir que não alfa, aqui no final do princípio da redução, ó, o princípio de redução absurdo. Esse princípio de redução absurda eu chamo de princípio de redução absurdo para completo. Vamos ver o que vale aqui então, no final das contas, da lógica para completa. Não vale de modo irrestrito o princípio de terceiro excluído. Não vale, tá vendo? Vale apenas se a fórmula for bem comportada. Pois, como a gente viu, se a fórmula é bem comportada, vale as coisas da lógica clássica. A lógica clássica vale normal para ela. E na lógica clássica vale o princípio terceiro excluído. O princípio da não contradição vale para todas as fórmulas. O princípio do X falso ou explosão vale para todas as fórmulas. Ambas são axiomas. E o que em relação à dupla negação? O que vale e o que não vale? Bom, a introdução da dupla negação vale. Se uma alfa é verdadeiro, então a dupla negação para a completa de alfa é verdadeira. Mas e a eliminação vale? Não vale, não é um teorema na lógica para completa. Ou seja, se eu tenho a dupla negação de alfa, negação para completa de alfa, isso não implica alfa. Só vale se ela for bem comportada. A gente viu, se a fórmula é bem comportada, as coisas funcionam como a lógica clássica. Mas e agora as reduções ao absurdo? O que vale e o que não vale? Bom, como a gente viu na lógica para consistente, na lógica para completa, nem a redução ao absurdo clássica, nem a redução ao absurdo intuicionista, utilizando no caso aqui a negação para completa, né? Vão valer como teorema para. Ou seja, a negação para completa de alfa implica beta, a negação para completa de alfa implica a negação para completa de beta, não implica alfa, ou se alfa implica beta e alfa implica negação para completa de beta, isso não implica negação para completa de alfa. Por quê? Porque a gente viu lá atrás que só vai valer quando alfa é bem comportado. A gente tem que assumir que alfa é bem comportado. Ah, mas e se eu assumir que beta é bem comportado? Ou seja, vale o princípio do terceiro excluído para beta. Bom, vale para alfa? Você não assumiu que vale para alfa, então o princípio não vale. Se você assumir apenas beta, não se segue como teorema. Para seguir teorema, você precisa garantir que alfa tem que ser bem comportado. Repare então todas as formas de redução absurdo que nós temos. Na lógica clássica, nós não precisamos supor nada. Aqui, ó, repara, o conjunto vazio de formas, não tem suposição. Vale como teorema que se alfa, a negação clássica de alfa implica beta, a negação clássica de alfa implica a negação clássica de beta, eu posso tirar a negação aqui dentro. Se alfa implica beta e alfa implica a negação para consistente, a negação clássica de beta, perdão, então eu posso introduzir a negação em alfa. Vale isso aqui. Isso aqui são chamadas formas de a redução absurdo clássica, a redução absurdo dentro da lógica clássica, em LPC. Certo? São as formas de LPC de reduções absurdas. Na lógica para consistente, no caso de lógica C1 primeiro, é mais fácil de trabalhar e é que a gente está trabalhando desde o começo, vale a redução absurdo apenas assumindo que beta, ou seja, alfa implica beta e alfa implica negação para consistente beta, só se beta, vai valer a redução absurdo, só se beta for bem comportada. Ou seja, valeu o princípio da redução absurdo para beta. Isso na lógica para consistente. E para a lógica para completa? Só vale a redução absurdo se alfa for bem comportado agora. Ou seja, se valeu o terceiro excluído para alfa, não para beta. Lembrando das negações fortes, né? A negação para consistente e a negação para completa, como é definida. Na lógica para consistente, forte, que todas as formas, toda negação é negação clássica, é negação para consistente. Eu coloquei aqui. Ah, tá. Beleza, desculpa. A gente está utilizando a negação forte agora. Lembra a negação forte? A negação forte. A negação para consistente forte diz que uma negação para consistente é o caso e ela é bem comportada. Como a gente viu, de novo, ressaltando, se a fórmula é bem comportada, vale como se fosse a lógica clássica. Funciona o mundo como se fosse o mundo clássico. Então, se eu tenho a negação para consistente e ela é bem comportada, ou seja, também, além do terceiro excluído, satisfaz também o princípio da não contradição, a negação funciona como uma negação clássica. Desse modo, eu posso reescrever a redução absurda para consistente do seguinte modo. Se a negação para consistente de alfa implica beta e a negação para consistente de alfa implica a negação forte de beta, negação para consistente forte de beta, ou seja, beta é bem comportado e eu tenho a negação de beta, então alfa. Ou, se alfa implica beta e alfa implica a negação forte de beta, então eu tenho a negação para consistente de alfa. No caso da lógica para completa, a negação forte para completa diz o quê?
a fórmula tem a negação para completa e ela é bem comportada. Ou seja, além de valer redução ao princípio da não contradição, vale também o princípio do terceiro excluído para aquela forma, para as formas bem comportadas no sentido para completo. Então a gente pode reescrever do seguinte modo. A negação forte de alfa, a negação para completa forte de alfa implica beta, a negação para completa forte de alfa implica a negação para completa de beta, aqui eu não preciso da negação forte, repara só. Então eu tenho alfa. A mesma coisa para outra forma, se alfa implica beta e alfa implica a negação para completa sem ser forte, implica de beta implica a negação para completa forte de alfa. Por quê? Porque alfa tem que ser bem comportado, além de ser falsa, tem que ser bem comportado. Mas você lembra então que eu estou falando? Se a fórmula é falsa, se uma fórmula é bem comportada, ela funciona como se fosse a lógica clássica, seja em qualquer um desses dois sistemas. Então a gente poderia intuitivamente olhar para aquilo como se fosse uma negação clássica. A gente pode reescrever aquilo tudo que a gente falou agora, da negação da lógica para consistente da lógica para completa, utilizando a negação clássica. A gente fala então que é o seguinte, a negação para consistente de alfa implica beta, e a negação para consistente de alfa implica a negação clássica de beta, então a gente tem alfa. Se alfa implica beta e alfa implica a negação clássica de beta, então introduz a negação para consistente de alfa. Ou de outro modo, se a negação clássica de alfa implica beta e a negação clássica de alfa implica a negação para completa de beta, então eu tenho alfa. Ou alfa implica beta e alfa implica a negação para completa de beta, então eu posso introduzir a negação clássica de alfa. Isso vai, de algum modo, captar algumas intuições que já aparecem lá em Aristóteles. Por exemplo, nos analíticos nos posteriores. Demonstração por redução ao impossível, ao absurdo, acima que tudo é afirmado ou negado. Repara só, no primeiro caso, a redução ao impossível, ou seja, você pega uma fórmula e leva ela para uma impossibilidade, ou seja, leva para o absurdo. Então eu pego uma fórmula alfa e levo ela para o absurdo, de beta ou a negação para consistente, ou a negação de beta. Ou seja, aqui a fórmula beta tem que tem que restringir o campo de possibilidades. Contradições não são possíveis para aqui nesse caso. Redução ao impossível, por quê? Porque contradições não são possíveis e a gente está afirmando uma contradição. Então a fórmula na qual a gente reduz, ou seja, o que a gente tem que obter inicialmente tem que ser uma contradição. E não pode ser obtido contradição para aquela fórmula. Ou seja, beta tem que valer alguma noção, algum tipo de noção que impeça contradições em beta. A mesma coisa, isso aqui é a fórmula de redução absurdo clássica, que introduz a negação. E aqui é a fórmula de redução absurdo, aqui é a fórmula de redução absurdo intuicionista, na qual a gente elimina a negação. Perdão, o contrário, aqui é a clássica e aqui é a intuicionista. Aqui a gente introduz negações, é intuicionista, aqui a gente elimina negações, que é a clássica. A mesma coisa está dizendo aqui, então, que beta não pode permitir contradições, porque é uma redução ao impossível. O impossível aqui, no caso, é uma contradição. A gente tem que garantir que beta, a fórmula que a gente está levando, não permita contradições. Então, primeira coisa é isso, demonstração por redução impossível, assume que tudo é afirmado ou negado. O que ele está querendo dizer que tudo é afirmado ou negado? Que vale o princípio do terceiro excluído. Por que a gente está supondo isso? Porque a gente leva algo para um absurdo, então aquilo que a gente assumiu inicialmente levou a um absurdo. Então aquilo tem que ser negado ou afirmado. No caso, se a gente parte de uma afirmação e ela leva a um absurdo, leva ao impossível, então a gente introduz a negação dela, ou seja, a gente nega. Se a gente parte de uma negação e essa negação leva a um absurdo, então a gente elimina, a gente afirma a coisa, a gente tira a negação da coisa, tira a negação inicial. A gente afirma que alfa é verdadeiro se a gente partir de não alfa. Isso aqui significa que alfa, afirmado ou negado, tudo é afirmado ou negado aqui, a gente está supondo que essa afirmação aqui, as fórmulas alfas aqui, tem que para ela satisfazer o princípio de não contradição. Negação 2 aqui, tá vendo que eu usei um 2 e um, só para diferenciar. A gente precisa garantir que beta e a negação de beta tem que valer o princípio da não contradição, porque é impossível exatamente porque levou a uma contradição e para essa forma não pode ter contradição. E a gente tem que garantir que o que a gente iniciou tem que satisfazer o terceiro excluído. Isso de acordo com as intuições lá de Aristóteles. E ele não tinha essas lógicas não clássicas para trabalhar. Esse cara de fato foi um gênio. Ou seja, a negação 2 que a gente usou deve satisfazer o terceiro excluído e a negação 1 que a gente usou deve satisfazer o princípio da não contradição. A gente falou. Repara que isso que eu fiz aqui, A1, A2 e A3, B1 e B2, B3, é a mesma coisa que está expresso aqui, certo? Que é uma forma de axioma aqui dele. Que ao invés de, isso aqui é um argumento, né? A gente tem premissa 1, premissa 2 e a conclusão. Premissa 1, premissa 2 e a conclusão. Aqui, nesse caso, a gente pôs em forma de argumento.
A gente pôs, a gente pôs na forma de uma fórmula só. A gente tem alfa implica beta, e alfa implica a negação 1 de beta, então a gente introduz a negação 2 de alfa. Ou a negação 2 de alfa implica beta, e a negação 2 de alfa implica a negação 1 de beta, ou seja, então a gente tira a negação 2. Lembra que eu falei que negação 2 deve satisfazer o terceiro excluído, e a negação 1 deve satisfazer a não contradição. Por que eu falei de negação 1 e negação 2 aqui? Porque a gente só está trabalhando com as intuições do que está sendo dito na redução absurda. A partir disso, a gente obtém, então, uma noção mais minimal possível de negação, de redução absurda, que são essas aqui. A única coisa que precisa garantir é que a fórmula que introduz qualquer negação que for em alfa, nesses casos aqui... Qualquer negação que vier em alfa, negação 2 aqui, qualquer negação que a gente põe em alfa, tem que valer o terceiro excluído. E qualquer negação que a gente põe em beta, tem que satisfazer a não contradição. Para fórmulas desse caso aqui. Essas são reduções absurdas que a gente pode chamar de minimal. E essas intuições já estavam em Aristóteles. Na lógica paraconsistente e na lógica paracompleta, a gente faz isso falando que a gente utilizando a negação forte. Né? A negação forte é o que a gente chamou de negação clássica. Alfa implica beta e alfa implica a negação clássica de beta, então a negação paracompleta e paraconsistente de alfa. Por quê? Porque repara que a negação paraconsistente, ela satisfaz o princípio do terceiro excluído, mas ela não satisfaz a não contradição, exceto se ela for uma negação forte, se ela for bem comportada, que é o caso de beta ser bem comportado aqui, ou que a gente chamou de negação clássica, porque funciona como uma negação clássica aqui. Então repara, a negação paraconsistente funciona no terceiro excluído, então satisfaz essa condição aqui, ó. Alfa tem que ser, a negação que está em alfa tem que satisfazer o terceiro excluído, e a negação paraconsistente satisfaz. E a negação clássica aqui satisfaz o princípio da não contradição. Então, funciona perfeitamente. No caso da lógica paracompleta, lembra que não vale o princípio do terceiro excluído para todas as formas, mas vale o princípio da não contradição para todas as formas. Então, quando eu falo que beta tem que satisfazer o princípio da não contradição, como a negação paracompleta satisfaz o princípio da não contradição, então garantiu essa condição aqui, ó. A condição que a negação 1, que a negação vai em beta, satisfaz a não contradição. Beleza, a negação paracompleta satisfaz a não contradição. Já o caso da negação paracompleta, da negação clássica aqui no final, a negação paracompleta forte, aí a gente coloca que vale o terceiro excluído. Por isso que a gente colocou a negação clássica aqui no final, ou a negação paracompleta, negação paracompleta forte, que além de ter a negação paracompleta, ela é bem comportada e vale como se fosse a negação clássica, o que satisfaz agora a condição inicial, a primeira condição aqui. Entenderam a ideia? A mesma coisa vale se a gente faz as versões contrárias agora com as negações. Olha, fazemos essa análise apenas intuitivamente. Introduzindo a negação clássica, certo? Que só tem a negação sobre o sistema, e a noção de negação forte, que estamos interpretando como sendo a negação clássica. Pressupomos que podemos relacionar de algum modo as diferentes negações que vimos. Por fim, podemos oferecer uma caracterização minimal de redução absurdo. Aí eu vou apresentar meu sistema, que é um sistema chamado KG. Por conta do tempo, que não ficar muito mais extenso, que eu já falei bastante, eu vou passar na aula que eu falei para vocês assistirem no começo, que é uma palestra que eu dei no encontro de filosofia do Amapá. Lá eu apresento detalhadamente sistemas KG, certo? Aqui eu vou falar só um passando para vocês. O sistema KG vai introduzir 3 negações, que é a negação clássica, a negação paracompleta e a negação paraconsistente, além do conectivo de implicação material usual. Esses são os axiomas. Eu vou ter o modus ponens. De modo geral, eu vou ter a alfa implica beta implica alfa implica beta, alfa implica beta implica gama, alfa implica gama, alfa implica beta, alfa implica a negação clássica de beta, então eu introduzo a negação clássica de alfa. E tenho esses axiomas específicos que vão misturar as negações. Eu tenho que a negação paracompleta de alfa implica a negação clássica de alfa, a negação clássica de alfa implica a negação paraconsistente de alfa, a dupla negação clássica de alfa implica alfa, a dupla negação paraconsistente de alfa implica alfa, e a alfa implica a dupla negação paracompleta de alfa. A gente pode definir os conectivos clássicos de modo usual, a conjunção, disjunção e implicação, de modo usual. A gente vai ter uma semântica particular para cada uma dessas negações. A negação clássica funciona como a lógica clássica, a negação paraconsistente igual a lógica paraconsistente, e a negação paracompleta igual a negação paracompleta. Igual da lógica paracompleta. Daí as reduções ao absurdo que a gente tem. Isso aí, se vocês quiserem, vem com detalhe naquele outro vídeo, pausa, vai lendo certinho. Mas o que tem interessante esse meu sistema é que ele tem as 3 negações num sistema só. Então a gente pode entender o que está acontecendo ali no final das contas.
que precisa ser satisfeito, no final das contas, que a gente viu, é que a negação aplicada em beta tem que valer a não contradição. A negação 1 tem que valer a não contradição. Enquanto que a negação 2, a negação que a gente aplica em alfa, tem que satisfazer o princípio terceiro excluído. Certo? E a gente tem esses axiomas aqui. Negação para completa implica negação clássica, a negação clássica implica negação para consistente. A negação mais fraca, que satisfaz a não contradição, é a negação clássica. Se introduzirmos um conectivo estrelinha qualquer, cujo postulado seja estrelinha alfa implica negação para completa de alfa, então a negação a alfa, esse conectivo, esse estrelinha alfa, satisfaz a não contradição. Aqui eu coloquei clássica, mas no caso aqui a mais clássica a mais fraca é a coisa. É mais clássica é a clássica, a negação clássica. Qualquer coisa que implica negação clássica implica que satisfaz a não contradição. A negação mais fraca que satisfaz o terceiro excluído é também a clássica. Perdão, a negação mais fraca que satisfaz o terceiro excluído. A negação mais forte que satisfaz o terceiro excluído era ao contrário, o raciocínio. Se introduzirmos um conectivo estrela, cujo postulado seja a negação para consistente de alfa implica a negação estrela, qualquer estrela de alfa, né, estrela alfa, implica que estrela satisfaz o terceiro excluído. Então, os fatos anteriores que justificam a redução absurda do sistema KG. Olha, eu sei que a negação clássica implica beta, alfa implica beta e alfa implica a negação clássica de beta, e isso a gente pode concluir negação clássica de alfa. Mas agora a gente tem outras versões de reduções ao absurdo. Primeiro, a redução ao absurdo usual são teoremas, né? Redução ao absurdo atual, que é o axioma, alfa implica beta, alfa implica a negação clássica de beta, implica a negação clássica de alfa. Por quê? Porque a negação clássica a negação aplicada em beta e a negação aplicada em alfa satisfazem tanto o terceiro excluído quanto a não contradição. Alfa implica beta. Alfa implica a negação clássica de beta, então a gente tem a negação para consistente de alfa. Por quê? Porque a negação de beta satisfaz o princípio chama o princípio da não contradição, e alfa, a negação que a gente pôs em alfa, é a negação para consistente. A negação para consistente satisfaz o terceiro excluído, então garante essa condição aqui. A mesma coisa que alfa implica beta. Alfa implica a negação para completa de beta, implica a negação clássica de alfa. Por quê? Porque a negação para completa de beta satisfaz o princípio da não contradição, e é isso que a gente exige aqui, ó. Que a negação de beta satisfaz a não contradição, então isso aqui satisfaz. E a negação, e alfa implica beta. E a negação clássica de alfa aqui no final, né? Isso aqui garante que satisfaz as duas condições. Terceiro excluído e não contradição, consequentemente satisfaz a condição aqui, ó, a negação 2, satisfazer o terceiro excluído. E por fim, a alfa implica beta, e alfa implica a negação para completa de beta, implica a negação para consistente de alfa. Tá aqui a grande sacada. Porque agora a gente está realmente, toda hora a gente se remeteu a uma negação não clássica e negação clássica. Uma negação não clássica e negação clássica. Ou seja, você está falando negação para consistente e clássica. Ou então a negação para completa e negação clássica. Aqui na última a gente não fala mais de lógica clássica, a gente fala só dos operadores mais fracos. Porque como a gente viu, a negação clássica é um operador de contradição, é um operador muito forte. Por quê? Porque satisfaz tanto o terceiro excluído quanto a não contradição. Agora, uma versão minimal, uma versão mais simples possível, a gente trabalha com os operadores mais simples, de contrariedade sobre contrariedade. No caso, a gente está trabalhando com a negação para consistente e para completa. Esse último caso aqui garante, então, uma redução absurda mínima. Por quê? Porque alfa implica beta e alfa implica a negação para completa de beta. A negação para completa de beta, como a gente viu, satisfaz a não contradição, mas não satisfaz o terceiro excluído. Beleza, porque a única coisa que a gente precisa, de acordo com a redução absurdo, é que beta satisfaça a não contradição. E ele satisfaz. Então essa condição está garantida por essa última aqui. E a gente conclui a negação para consistente de alfa. A negação para consistente de alfa não satisfaz a não contradição, mas satisfaz o terceiro excluído. Beleza, porque a negação que a gente tem, negação 2 aqui, que está em alfa, precisa satisfazer o terceiro excluído, não a não contradição. Então, satisfaz essa condição também. Então, isso aqui também vale como normal. As versões com as duplas... Essa aqui foram introduzindo a negação, né? Agora as versões eliminando as negações. Então, aqui, o que vale e o que não vale. Por fim, as formas de redução absurda que não são teoremas. Também as versões, aqui estão as reduções absurdos intuicionistas, aqui estão as reduções absurdos clássicas, de modo usual. A gente faz a mesma análise que a gente fez antes. Se vocês quiserem, pausa o vídeo anterior, pausa o vídeo, dá uma lida com ela com calma, que vocês vão entender o que está fazendo, usando essas condições aqui, que estão descritas aqui, e analisando o que está feito aqui. Essa mesma coisa, analisando isso aqui, vocês vão ver que isso aqui não vale, também não são teoremas. E é isso, gente. De modo geral, essa apresentação que eu fiz aqui foi mostrar que redução ao absurdo é algo que a gente utilizou na história da filosofia ao longo de muito tempo. Muitos anos, tá? Desde Aristóteles, na verdade, anterior a isso. No entanto,
só a partir do desenvolvimento de sistemas chamados de não clássicos que a gente foi entender de fato o que está acontecendo numa redução absurda. O que é uma redução absurda mínima? Redução absurda mínima, como a gente falou, é aquela em que tem que ter pelo menos um operador de não contradição, um operador que satisfaça a não contradição, e um operador que satisfaça o terceiro excluído. A partir disso, nós conseguimos compor uma redução absurda. Certo? Espero que vocês tenham gostado, pelo menos é uma coisa interessante que vocês estão vendo, esse é um resultado novo, certo? Essa discussão sobre redução absurda, tal como foi feita, só fui desenvolver agora na minha tese, porque essa noção minimal de redução absurda foi poucas vezes trabalhada ao longo do tempo. Tá aqui alguns textos que eu citei, que é a negação paraconsistente, né? Sistemas do Newton da Costa, da lógica paraconsistente, os sistemas da lógica paracompleta, apresentado em Loparic e da Costa, e a minha tese de doutorado, que eu vou discutir e vou desenvolver esses meus sistemas mais cuidadosamente. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham entendido um pouco sobre filosofia da lógica, que vai trabalhar muito com lógica, ao mesmo tempo vai ver problemas filosóficos tratados aqui. No caso de hoje, a gente foi discutir os problemas filosóficos trazidos com as noções de redução absurda. Por que valem alguns sistemas, por que não valem alguns sistemas, e como isso pode ser importante quando a gente está fazendo trabalho filosófico. Na verdade, tá mais essa apresentação que foi mais para mostrar para vocês tomarem um certo cuidado na hora que vocês querem utilizar umas reduções absurdas, que nós usamos o tempo inteiro, a matemática a gente usa o tempo inteiro principalmente, tomar um certo cuidado com relação a isso e conhecer uma coisa diferente em lógica. Muito obrigado, gente. Tudo de bom para vocês.